Olá, eu sou Neil e hoje eu vou te ajudar a como criar um impasse na sua campanha de RPG. Impasse nada mais é do que uma situação difícil de se sair, onde o personagem ou o grupo estão encurralados. Definir esse tipo de situação pode ser difícil justamente na parte de tentar encurralar os players, deixar eles sem alguma opção para poderem escaparem da situação. E então, geralmente seguem pela rota da negociação contra o inimigo. É importante entender que, nesse tipo de caso, você não deve também forçar até que eles fiquem sem essa opção. É algo que deve surgir naturalmente, conforme as ações deles acabam os cobrando futuramente. Casos como invadir uma masmorra, por exemplo, ou o império de um rei, podem acabar gerando esse tipo de impasse. Então é bom explorar as alternativas de acordo com o cenário atual dos jogadores. Também é importante definir se você vai querer um impasse físico ou mental contra os jogadores. Eles podem surgir de diferentes modos e possuem finalidades completamente diferentes. Em um impasse físico, obviamente, o que vai prender os jogadores são a questão de habilidades físicas deles. Eles não vão poder combater contra o número de oponentes que está o cercando. Portanto, a delegação sempre vai ser a melhor opção para eles nesse tipo de situação. Nesse tipo de caso, você pode tanto usar inimigos realmente mais fortes do que eles, ou com habilidades que podem os conter. Portanto, vai totalmente da sua criatividade poder utilizar diversos modos de oponentes nesse tipo de cenário. O tipo de impasse também pode ser definido pelo tipo da sua campanha, justamente. Por exemplo, em um RPG slasher de terror, você pode ter geralmente impasses físicos, mas dificilmente impasses mentais, ou até mesmo emocionais com um oponente. Normalmente, o jogador vai se encontrar fisicamente encurralado perto do assassino. E esse tipo de impasse seria o mais clássico, justamente o mais comum nesse tipo de RPG e até mesmo em obras literárias. Então lembre-se que não se trata apenas de definir o tipo de impasse que os jogadores vão enfrentar. Isso também tem um peso enorme no tipo de RPG que você está criando, o tipo de campanha que vocês combinaram a fazer. Agora, falando sobre os impasses mentais. Esse tipo de impasse tem como base geralmente a chantagem, normalmente utilizando de um refém ou item que seja importante para os jogadores. Portanto, eles acabam não tendo outra opção além de cooperar com o oponente. E isso acaba gerando ótimos impasses, pois nem sempre a força vai acabar definindo quem é o vencedor em uma luta. Isso é apenas um aspecto mais real ainda para o seu RPG e para suas aventuras. É necessário entender que o intelecto também é muito importante nesse tipo de situação. Coisas como o carisma também vão acabar definindo se os players vão conseguir sair com ou sem esse item ou pessoa da situação. Nessa hora, o ideal é brincar com os conceitos de moralidade do próprio grupo. Por exemplo, não precisa ser necessariamente alguém que eles conheçam nessa situação de risco. Imagine que o vilão simplesmente raptou alguma criança ou civil que estava passando no horário. Então, o grupo vai ter que decidir se eles vão realmente ajudar alguém desconhecido, sacrificando a si mesmos, ou se eles vão simplesmente deixar que o inimigo mate. Então, esse tipo de situação vai gerar um impasse entre os players normalmente. Vai gerar discussões entre eles próprios que vão decidir o nível de moral do grupo. E isso acaba gerando ainda mais construção para os próprios personagens. Como eu já disse antes, mais camadas tornam a interpretação muito mais interessante na mesa. E caso você opte pelo item ou pessoa que seja do conhecimento deles, do apego deles, você vai estar indo pelo lado do apego sentimental, que é também um ótimo tipo de armadilha para se criar para os jogadores. Um impasse que vai brincar ainda mais com os conceitos deles próprios. Portanto, você deve utilizar algo que eles tenham um apego, ou alguém que eles tenham se apegado normalmente na aventura. Seja um NPC novo que acabou ajudando eles a escapar de algum local, ou derrotar um oponente. Esse tipo de coisa vai acabar definindo a moralidade deles, vai acabar definindo o laço que eles criaram com aquele item ou pessoa. Isso vai brincar principalmente com o quão apegados os players estão, quão apegados os jogadores ficaram naquela coisa. O apego é um sentimento muito forte no ser humano, portanto você tem que entender que brincar com essas emoções fortes é a essência de uma boa interpretação, porque eles vão acabar deixando se levar pelo próprio personagem naquela situação, o que gera, como eu disse antes, quebrar a barreira que impede os jogadores de realmente interpretarem vividamente seus próprios papéis, que os impede de atingir seu máximo potencial nesse tipo de interpretação. Esse tipo de momento tem que obrigatoriamente ter uma tensão envolvida naquilo. Você não pode gerar um impasse sem tensão, sem um algo a se perder. O impasse brinca justamente com esse tipo de coisa, com o risco que você vai estar correndo
em tentar seguir por outro caminho que não seja o destinado pelo próprio oponente. Então, você prefere seguir por um caminho indeciso, sem conhecimento dos jogadores, que pode acabar trazendo a ruína para sua mesa? Ou então você prefere seguir o que o oponente está ditando para vocês? Essa que é a parte principal do impasse. Você não pode simplesmente ignorar ele. Então, os jogadores vão ter que essencialmente passar por isso, lidando com as próprias escolhas erradas, lidando com os próprios problemas que eles criaram. E na sua mesa, fazer eles lidarem com os próprios problemas acaba sendo uma espécie de responsabilização pelos próprios atos. Normalmente, jogadores novos acabam fazendo ações inconsequentes sem mesmo pensar nos problemas que isso pode gerar no futuro. Então esse tipo de impasse serve justamente para acabar representando como o mundo pode acabar te cobrando sobre as coisas que você fez anteriormente. Ele vai definir principalmente o que a party fez de errado anteriormente e vai ensinar eles a não repetirem esse mesmo erro. Seja não matando o vilão que gerou esse tipo de impasse, ou então se apegando demais a um objeto a ponto de poderem serem chantageados por esse objeto. Esse tipo de coisa acaba sendo feito com o aprendizado da própria party. E com o tempo, você vai ver que eles amadureceram assim como os próprios personagens amadureceram. Eu sou Neil e tenho uma campanha de RPG Slasher. Se você pudesse me apoiar seguindo o canal e vendo a live de RPG de amanhã, eu agradeceria muito. Obrigado pela sua atenção.